Oi, eu sou o Lucas e hoje a gente vai falar sobre as vãs repetições. Eu não sou o dono da razão, então pode ficar à vontade para complementar o vídeo nos comentários, discordar de mim, dar o seu relato ou simplesmente comentar: Oi, Lucas, eu tô aqui. Então bora lá. O que são vãs repetições ou ficar sempre repetindo as mesmas coisas, como está em Mateus 6:7? E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Jesus está alertando contra o hábito de orar de forma mecânica, decorada ou automática, sem envolvimento do coração. As vãs repetições são palavras vazias, ditas por dizer, sem fé, sem intenção e sem entendimento. É repetir as frases porque você acha que, quanto mais falar, mais Deus vai te ouvir, como se fosse um ritual, uma fórmula mágica para convencer Deus. Isso pode acontecer quando alguém repete uma oração só porque aprendeu assim, mas não pensa no que está dizendo. Ou ainda quando a pessoa ora tentando impressionar, parecer espiritual ou só usa palavras bonitas. Jesus disse que esse tipo de repetição não agrada a Deus. Ele quer um relacionamento verdadeiro, não apenas discursos decorados. O foco não está na quantidade de palavras, mas na qualidade do coração de quem ora. Ok, daí fiquei pensando. Então, qual que é a diferença entre persistência em oração e uma repetição vazia? Porque pensa, eu tô ali todos os dias repetindo uma oração, não seria uma repetição vazia? A diferença entre persistência na oração e repetição vazia está no coração e na intenção com que oramos. Persistência é quando continuamos orando por algo porque confiamos que Deus vai agir no tempo certo. Já a repetição vazia, ou a vã repetição, é quando dizemos palavras de forma mecânica, sem intenção, sem atenção, sem sinceridade ou até mesmo sem saber por que estamos dizendo aquilo. Jesus não está proibindo de forma alguma a repetição, mas sim a repetição sem sentido. A Bíblia mostra vários exemplos de persistência em oração sendo aprovada por Deus. Além, é claro, do orai sem cessar, tem outra passagem em Lucas 18, por exemplo, Jesus conta a parábola da viúva persistente para mostrar que devemos orar sempre e nunca desanimar. A diferença ali é que aquela viúva insistia porque acreditava na justiça, assim como nós devemos insistir porque confiamos que Deus é bom. Ou seja, não era apenas a repetição das palavras que importava, mas o desejo sincero do coração. Já a repetição vazia, a repetição vã, é como uma oração feita por obrigação, com a ideia errada de que, se eu repetir muito isso, Deus vai me ouvir. É isso que Jesus condena. Os pagãos daquela época ficavam repetindo mantras ou frases como se estivessem tentando convencer os deuses com quantidade de palavras. Eles pensavam que o número ou a duração da oração era o que fazia a diferença. E isso não tem nada a ver com o Deus da Bíblia. Deus não precisa ser convencido por muito falar. Ele quer relacionamento, não fórmulas mágicas. A oração não é uma técnica milagrosa para forçar Deus a fazer algo. É uma conversa sincera entre pai e filho. Se a oração é feita com coração, com fé, atenção, ainda que seja todos os dias pedindo a mesma coisa, Deus escuta. A persistência agrada a Deus quando vem da fé, da dependência dele e a confiança nele. Mas a repetição vazia entristece o coração de Deus, porque mostra que a gente está apenas cumprindo um ritual, como se fosse bater um ponto, sabe? Sem nem pensar nele, só cumprir o horário. Daí fiquei pensando, tá, então orar a mesma coisa várias vezes é errado ou não? Ele nunca condena repetir um pedido, mas sim fazer isso de forma automática, sem fé, sem sinceridade, como se fosse uma oração, como se a oração fosse uma fórmula mágica. Deus não se impressiona com quantidade de palavras, mas sim com um coração sincero e dependente. Pedir a mesma coisa todos os dias pode ser uma forma legítima de expressar perseverança, dor ou esperança diante de Deus. O apóstolo Paulo, por exemplo, pediu 3 vezes que Deus o livrasse de um sofrimento que ele chamava de espinho na carne. Está em 2 Coríntios 12:8. Isso mostra que repetir uma oração é totalmente bíblico, desde que seja feita com fé e entrega, e não como uma rotina vazia, sabe? Portanto, orar a mesma coisa várias vezes não é errado, mas é importante manter o coração envolvido, manter a fé viva e lembrar que a oração não é somente pedir, 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 é conversar com Deus, se abrir com Ele e também ouvir a direção dele. Jesus, quando estava diante da cruz, repetiu a mesma oração 3 vezes. Lembra? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele repetiu, mas com entrega total. Contudo, seja feita a tua vontade. Isso mostra que até Jesus orou de forma repetida e foi ouvido, porque havia sinceridade, dor e rendição. Então eu fiquei pensando, né? Aí a gente repete todos os dias o Pai Nosso. Então qual que é a diferença entre eu rezar o Pai Nosso todos os dias e fazer uma vã repetição? Olha, Jesus nos deu o Pai Nosso como um modelo de oração, não como uma fórmula mágica para ser repetida mecanicamente. Ou seja, não tem nenhum problema em orar o Pai Nosso todos os dias, desde que você ore com o coração envolvido, refletindo em cada frase, entendendo o que você está dizendo e realmente se conectando com Deus.
Agora, se a pessoa repete essa oração como quem repete um poema decorado, sem pensar, só por obrigação, só por falar, palavras ao vento, isso sim se torna uma vã repetição. A essência do ensino de Jesus é que Deus valoriza a sinceridade, a humildade e o coração entregue a Deus, não somente uma performance e a quantidade de palavras ou fórmulas repetidas automaticamente. Entendeu? Tá, mas então fiquei pensando, tá, é errado ou não repetir a oração como Pai Nosso, ou as orações decoradas, né? O Pai Nosso, Ave Maria, o Creio, vem de Espírito Santo. Como eu falei, o próprio Jesus ensinou o Pai Nosso como modelo de oração. E seria meio que sem lógica ele condenar o uso dessa oração no cotidiano, né? Então a gente repetir todos os dias uma oração decorada pode ser algo bom e edificante, se ela te leva a ter um momento real de comunhão com Deus. Mas tem que tomar cuidado para não se tornar um ritual vazio, se você apenas repete palavras sem pensar. Eu pensei nisso e foi um ótimo exemplo essa parte aqui. Você pode dizer um eu te amo todos os dias para alguém. Isso pode ser lindo de verdade. Mas se você diz de forma fria, automática, sem sentir, a frase perde aquele sentido. E com Deus é a mesma coisa. É muito diferente você falar um eu te amo com aquele amor, com aquela... sentindo mesmo uma sensação da frase, né? Do que você falar um eu te amo. É muito diferente. Então, portanto, não é somente o fato de você repetir que é errado, mas sim como que você repete. Se for com consciência, fé, amor, mesmo que decorado, sua oração é válida, agrada a Deus e te aproxima dele. Em Marcos 10, 46 e 52, Bartimeu clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, repetidamente. Mesmo com as pessoas mandando ele calar a boca, ele insistiu. Jesus parou e o curou. Isso mostra que um clamor pode ser sim legítimo, mesmo se for repetido. O que importava era o coração dele. Em 1 Samuel capítulo 1, a Ana orava todos os anos por um filho. Ela insistia, chorava, e mesmo sendo mal interpretada por Eli, o sacerdote, ela não desistiu. A sua oração foi sincera, não mecânica. Deus ouviu. A Ana é um exemplo claro que a persistência com fé agrada a Deus. Eu fiquei pensando, né? Como eu rezo antes de dormir, às vezes eu fico meio cansado e tem dias que simplesmente acontece. A gente tá mais disperso ou a gente reza no automático. Então nem sempre a gente vai estar no melhor estado emocional, físico ou até mesmo espiritual. Vai ter dia que a gente vai orar cansado, com a cabeça cheia ou até mesmo com pouca energia, né? Que nunca rezou com sono, né? E orar no automático, né? De vez em quando não significa necessariamente uma vã repetição. Principalmente se o seu coração ainda estiver com reverência e intenção boa, mesmo que sua mente seja meio dispersa. Cara, a gente é humano. Você acha que uma pessoa que reza todos os dias, vamos supor, em 100 dias, não vai ter um único dia que ela vai estar um pouco mais dispersa? A diferença é no padrão e na intenção. Jesus critica como vãs repetições é um estilo de oração vazio, sem coração, feita só para cumprir um ritual ou impressionar os outros. Algo mecânico, sem vida e como regra, tá bom? Então não precisa se cobrar ao extremo. Deus vê o coração. Ele entende que a gente tem dias difíceis. O problema não é somente repetir a oração, é esvaziar o sentido dela, entendeu? Lembra que no final das contas é um relacionamento com Deus, uma jornada diária, e não a performance perfeita se eu tô rezando todos os dias 100% focado, entendeu? Daí eu admito que muitas vezes quando eu rezo o terço, né, a Ave Maria, o Pai Nosso, a leitura dos mistérios, às vezes eu rezo o terço um pouquinho mais no automático. Isso seria errado? Então, rezar o terço, principalmente quando tem aquelas dezenas de Ave Marias, né, a gente acaba entrando no modo automático mesmo. É como se fosse o cérebro tentando economizar energia, né? Agora, sobre estar rezando errado, a resposta mais honesta é que depende da intenção e da consciência. O terço não foi feito para ser uma repetição vazia. Ele é, antes de tudo, uma oração meditativa. A ideia é que, quando você reza as Ave Marias, a sua mente e seu coração estejam refletindo nos mistérios da vida, de Cristo e de Maria. Por isso, existem os mistérios do dia. Então, se você está apenas passando as contas, né, passando as bolinhas, melhor dizendo, sem pensar, sem raciocinar, sem se voltar ao mistério, pode sim perder um pouco do propósito inicial. Mas o importante é que repetir uma oração com amor é diferente de repetir por obrigação. Você pode sim, acontece, a gente se distrai, a gente pode estar cansado, mas dentro de você há um desejo de amar a Deus, mesmo que sua mente fuja às vezes, Deus vê isso. E isso conta muito mais do que um desempenho perfeito, uma pessoa 100% focada sem olhar para o lado. É pra gente refletir a passagem que a gente acabou de ler. Só que eu, Lucas, tenho um pouco de dificuldade em estar rezando, ou seja, falando algo, e a minha mente está pensando na passagem que acabei de ler. É tipo você falar com seu amigo e você tá fazendo conta de matemática na sua cabeça. Você pode até tentar, mas não vai conseguir fazer os dois ao mesmo tempo, ou muito bem feito. E eu fiquei pensando nisso, né? Porque eu tenho um pouco de dificuldade em ficar rezando
e ao mesmo tempo ficar me concentrando na passagem, porque eu falo uma coisa e penso outra, entendeu? Daí eu cheguei à conclusão que a oração é um relacionamento e não uma prova de concentração, entendeu? Deus entende os nossos limites e tá mais interessado no seu coração sincero do que uma performance perfeita. Então, se eu tô ali tentando amar, tentando focar, tentando aprender a rezar melhor, isso já é uma oração verdadeira. A ideia não é falar e meditar de forma separada, mas deixar as palavras da oração marcarem o ritmo da meditação. E acontece que isso leva tempo, prática e principalmente paciência, né? É como aprender a tocar violão e cantar ao mesmo tempo. No começo a gente se atrapalha, mas com o tempo a gente vai pegando jeito. Ok, mas e como que eu vou saber se eu tô orando com sinceridade, né? Porque eu quero tudo mais e não apenas por hábito. Fazendo perguntas, né? Como você se sente durante a oração? Você está concentrado, sentindo uma conexão real, um desejo genuíno de falar com Deus? Daí sim é um sinal de sinceridade. Mas se você reza, mas sua mente está longe, no automático, aí pode ser só um hábito mesmo. Você também tem que se perguntar se você entende o que você está falando, né? As palavras têm significado para você? Você as pensa, você sente elas? A sua oração é sincera de verdade? E a intenção da sua oração? Por que você está rezando agora? É para cumprir uma obrigação? Para expressar algo verdadeiro? Você está falando ao vento ou você está realmente conversando com Deus Pai? Então, um pouco mais na frente, né? Mateus 6:8 tá assim: não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Eu fiquei me perguntando, se Deus já sabe o que eu preciso, por que eu ainda preciso orar? Bom, orar não, né? É porque orar também é conversar e escutar Deus. Mas por que eu ficaria pedindo algo? Porque Deus já sabe que você precisa antes de pedir. Porque Ele quer que você se aproxime dele. Pedir algo em oração é o jeito prático de mostrar que você confia em Deus, que depende dele e reconhece que Ele é a fonte de tudo. Não é só sobre informar a Deus, falar que você quer, mas sim se conectar com Ele. Isso fortalece o relacionamento com um pai que conversa com um filho, mesmo que o pai já saiba o que está acontecendo. E quando você pede, você organiza seus pensamentos e desejos diante de Deus. Isso te ajuda a entender melhor o que você realmente precisa e muitas vezes pode mudar sua perspectiva. A oração não serve só para Deus agir fora de você, mas também para transformar o que tem dentro de você. E por último, um dos aspectos mais esquecidos da oração é o silêncio, né? Muita gente pensa que orar é só falar, 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 pedir, agradecer e tudo mais, mas o relacionamento com Deus também inclui escutar. Depois de falar, é importante você dar aquele espaço para ouvir, seja através da palavra, da consciência, da paz do coração ou de uma direção interior que o Espírito traz. Às vezes, né, Deus responde no silêncio, e é ali que a fé cresce. Quem só fala e nunca ouve, corre o risco de transformar a oração num monólogo, onde você só fala, 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 e você não escuta. O relacionamento com Deus é como qualquer outro relacionamento profundo. Você precisa escutar. O seu amigo vai falar com você, mas ele só fala, 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 fala e não te deixa falar. Não fica ali legal, né? Então, quando a gente insiste na oração, mesmo sem uma resposta imediata, Deus trabalha em nós. Paciência, dependência, humildade, fé, e tudo isso vai sendo formado dentro de você. Às vezes a oração não demora porque Deus não ouviu, mas é porque Ele está te moldando no processo. E é isso. Todo esse vídeo foi por causa que eu vi a parte da van repetição. Eu queria saber se quando eu rezava o Pai Nosso ou uma Ave Maria era uma van repetição. Então, se você gostou do vídeo, dá um like, comenta alguma coisa para complementar, ou se quiser só comentar: oi Lucas, eu tô aqui, também tá ótimo. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo. Tchau!